Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal. Eu quero agradecer você por estar aqui assistindo esse vídeo e eu quero compartilhar com vocês aqui uma mensagem da parte de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 9 até aqui o verso de número 15. É uma narrativa que fala a respeito da oração modelo, da oração do Pai Nosso, e algo interessante que nós podemos aprender aqui na oração do Pai Nosso. Logo de início, nós podemos notar isso, que Jesus, quando ele está nos ensinando aqui a oração modelo, no caso, aos seus discípulos, e hoje nós nos colocamos aqui na posição dos discípulos de Jesus, Jesus ele vai ensinar aos seus discípulos a orarem no finalzinho aqui da oração, dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E ele vai finalizar dizendo: porque se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celestial há de perdoar as suas ofensas. Agora, ele vai dizer e alertar no versículo 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é que na oração modelo do Pai Nosso, Jesus ele vai trazer aqui o perdão de Deus, a liberação do perdão de Deus sobre nós de uma forma condicional. É isso mesmo, o perdão de Deus ele vai estar condicionado ao nosso perdão, ao nosso semelhante. Ou seja, se eu libero o perdão ao meu semelhante, o meu Pai Celestial me perdoa. Agora, se eu não consigo perdoar o meu próximo, então o perdão de Deus ele não vai me alcançar. Isso aqui é interessante nós observarmos porque nas boas notícias do Evangelho, nas boas novas do Evangelho, nós iríamos encontrar o perdão de Deus não como uma condição, mas nós iremos encontrar o perdão de Deus como uma dádiva, como um presente. E o que nós fazemos com o presente? O presente, nós temos duas escolhas, né? Há atitudes a serem feitas diante de um presente. Ou você aceita porque ele é teu, ou você o rejeita, né? Você descarta: não, eu não quero esse presente. E normalmente o presente, quando nós o recebemos, ele sempre vem, né, de uma forma inusitada, de uma forma surpresa, né? Normalmente, quando nós somos presenteados com algo, a gente não estava esperando aquilo. É um momento de surpresa, é um momento de onde nós somos pegos ali, né? E somos alegres e ficamos felizes porque não passava na nossa mente que aquilo ia acontecer com a gente. E assim é o perdão de Deus apresentado para nós nas boas novas do Evangelho, nas boas notícias do Evangelho. E nós entendemos isso porque Paulo vai dizer, né, em Romanos, a carta de Romanos toda ela tem esse intuito das boas novas do Evangelho, dizendo que eu e você estávamos presos, né, nos nossos pecados, nos nossos delitos, nós estávamos caídos com a nossa natureza pecaminosa, nós não conseguimos, por esforço próprio, agradar a Deus, submeter à vontade de Deus. Pelo contrário, Romanos vai dizer que nós éramos inimigos de Deus. Era assim que nós éramos. Nós estávamos numa condição de inimigo de Deus e nós não conseguimos então agradar a Ele. E Deus santo e nós pecadores. Todavia Jesus ele veio e nos ama, mesmo nós estando nesse ato, né, presos de pecados e delitos, e Ele vai sacrificar a sua vida na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Ele vai substituir o nosso lugar, porque a lei ela nos condenava, né? A lei é boa, a lei é pura, ela é santa. Todavia ela não perdoa, né? Nenhum erro, nem sequer um tio, né, da sua obediência. Então, uma vez que nós desobedecemos a lei, então nós somos condenados. Ela aponta a nossa falha, a nossa fraqueza, ela aponta a nossa, vamos dizer assim, a nossa fraqueza espiritual. Nós não conseguimos agradar a Deus. Então Jesus ele vem e assume o nosso lugar, ele cumpre todas as justas exigências da lei e ele vai ser sacrificado em nosso lugar na cruz do Calvário. Ele morre, ele consegue concretizar a sua missão. Ao terceiro dia ele ressurge dentre os mortos,
podendo então garantir para mim e para você uma viva esperança. E aí João vai dizer: todo aquele que nele crê, ele não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. E todos quanto o receberam, né, Deus-lhe o filho, o poder de serem feitos filhos de Deus. O apóstolo João vai dizer isso. Então, os que creem no seu nome, e isso não vem da vontade da carne nem do varão, mas de Deus. Isso é maravilhoso, porque Jesus ele nos dá, né, a reconciliação com o nosso Deus. Nós estávamos com Deus totalmente inimigos por causa dos nossos pecados. Jesus ele vem, ele puro, santo, sem mácula, ele morre em nosso lugar, ele cumpre o que a lei pedia para nós. E nele, no sacrifício dele, quando nós o recebemos, quando nós o aceitamos, nós somos então justificados, reconciliados. Paulo vai dizer algo lindo, ele vai dizer assim, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Isso é magnífico, porque uma vez que eu recebo Jesus, eu receba o sacrifício dele na cruz por mim, eu estou sendo reconciliado em Jesus com a pessoa bendita de Deus. Isso é maravilhoso. Então nós somos aqui reconciliados com Deus. E uma das características dessa reconciliação é o perdão de pecados. Nós recebemos o perdão dos nossos pecados como uma grande dádiva, como um grande presente de Deus. Deus nos presenteia com o perdão. Ou seja, em Jesus é nos dado o perdão de todos os nossos pecados. No sacrifício de Cristo, nós somos lavados e remidos no sangue dele. Então, eu entendo que as boas notícias do Evangelho me traz o perdão não como uma condição, mas como um presente. E cabe a cada um de nós analisarmos, né, esse tamanho dessa dádiva, o tamanho desse presente, e julgarmos se nós aceitamos ou não. Né? É interessante que Paulo vai dizer como podemos nós negligenciar tamanha salvação. Como podemos nós negligenciar tamanha graça, tamanha dádiva, presente e merecido de Deus por nós, que é o perdão dos nossos pecados e nós reconciliarmos com Deus. Então, o perdão de Deus ele é oferecido para nós como um presente, como uma dádiva, né? Como eu estou dizendo aqui nas boas notícias do Evangelho. E quando nós o aceitamos e recebemos, ele nos transforma numa nova criatura, nós somos transformados em filhos de Deus, conforme eu mencionei aqui, né, no Evangelho de João, e nós passamos a nascer de novo, uma nova natureza nasce dentro de nós, a natureza de Deus, né, que não anda mais segundo a carne, o curso desse mundo, mas anda segundo o Espírito de Deus. Isso é magnífico, isso é poderoso, porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é glorioso. E aí então eu entendo que quando essa obra de transformação acontece em nós, através da dádiva do perdão dos nossos pecados, da reconciliação com Deus, da transformação de uma nova criatura, Romanos 12 vai dizer sobre isso, a renovação do entendimento, né? Não nos conformamos mais com esse mundo, mas somos transformados na renovação do nosso entendimento. Isso é magnífico, isso é salvação, isso é poder de Deus sobre nós através do perdão do Senhor. E aí, então nós nos tornamos seguidores de Jesus. Nós passamos a servi-lo, a segui-lo. E alguém que vai passar a seguir a Jesus, ele vai ser chamado de discípulo. Um discípulo de Jesus. O que é um discípulo? É um aprendiz do Senhor. É aquele que caminha com Cristo, é aquele que quer seguir as pisadas do seu mestre, né, do seu Senhor. E é interessante porque Jesus está ensinando a oração modelo do Pai Nosso aos seus discípulos. Primeiro ponto que eu começo a observar aqui, que a oração do Pai Nosso, Jesus não está ensinando para qualquer ser humano na Terra. A oração do Pai Nosso, Jesus ele está ensinando aos seus discípulos. Então somente quem de fato já passou pela obra da regeneração, ou seja, já passou pela obra de desfrutar da dádiva de graça que Deus dá, do perdão dos seus pecados em Cristo Jesus e foram transformados, é que podem então aprender e orar a oração aqui modelo com eficácia. Uma vez que a pessoa não é discípulo de Jesus ainda, ela não vai conseguir ter êxito, né, na oração modelo. Ela não vai conseguir se encaixar e ter eficácia na oração do Pai Nosso. Por quê? Porque eu entendo que na oração do Pai Nosso, Jesus está dizendo assim, o meu perdão agora ele é de forma condicional. Ou seja, o que vocês receberam como dádiva, o que vocês receberam como presente,
agora vocês serão condicionados a receberem como discípulos. Por quê? Porque essa é a ideia do Evangelho. Essa é a lógica do Evangelho. Eu recebi de Deus um perdão que eu não merecia. E agora eu libero ao meu semelhante um perdão que ele também não merece receber de mim. Isso é dádiva de Deus. Esse é o poder do Evangelho. Primeiramente eu vou me perdoar, porque há muitas pessoas que não conseguem se perdoar, né, dos seus feitos. Então, primeiramente, o perdão de Deus, ele me constrange, ele me faz perdoar a mim mesmo e eu consigo, por sua vez, perdoar ao meu semelhante, perdoar a quem me ofendeu, a perdoar aquele que me odeia, perdoar aquele que fez o mal contra mim. Então, isso é característico de quem é discípulo, entregar o que ele recebeu do Senhor. Paulo vai dizer isso na Santa Ceia, ele vai dizer assim, o que eu recebi do Senhor eu também vos ensinei, ou seja, ele transmite aquilo que ele recebe de Deus. Então, o que nós recebemos do Senhor, nós transferimos. Se eu fui perdoado, então eu perdoo. Se eu fui sarado por Deus, então eu vou sarar vidas. Isso é transformador. Se eu fui transformado, eu vou transformar pessoas. Então, por isso que o discípulo, ele vai se encaixar perfeitamente na oração modelo, porque ele vai orar de forma tranquila. Pai, me perdoa, porque eu perdoei aqueles que me ofenderam. Ele está fazendo uma oração afirmativa. Ele está fazendo uma oração de certeza. Eu já perdoei os que me ofenderam, então eu peço que o Senhor me perdoe. Ou seja, eu já liberei perdão. Ele é magnífico porque ele não está orando, Senhor, me perdoa, porque possa ser que eu vou perdoar aquele amaldiçoado lá que fez o mal contra mim. Possa ser que eu vou perdoar aquela perturbada lá que fez o mal contra mim. Não, não. O discípulo aqui, Jesus está dizendo que ele ora firme. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu também já perdoei os nossos devedores. Ou seja, está falando da oração dos discípulos de Deus, dos servos de Deus. Nós perdoamos. Os servos de Deus, eles perdoam aqueles que lhe ofendem. Isso é magnífico, porque então Jesus vai dizer, olha, se vocês não perdoarem, eu não vou perdoar vocês. Porque uma vez que vocês não se tornam discípulos, uma vez que vocês não são discípulos, então eu entendo que vocês precisam receber o perdão, o meu perdão de forma incondicional. Eu libero para vocês apenas como um presente. Mas uma vez que vocês já são meus discípulos, já provaram do meu amor, então vocês têm que transmitir o bom perfume de Cristo. Vocês têm que testemunhar o que vocês receberam. Se vocês foram perdoados, então vocês têm que perdoar. Então a oração modelo do Pai Nosso, ela vai ter eficácia para quem é discípulo. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele que ainda não foi alcançado pelo perdão de Deus como dádiva, como presente, ele não se perdoa e ele não vai perdoar o seu próximo. Então, toda vez que ele for orar a oração modelo, ele vai fazer uma reza. A reza é uma repetição de palavras. Ele vai repetir palavras e não vai passar de palavras. E Deus, eu ouvi uma frase esses dias que diz assim, Deus ele está mais preocupado em ouvir o meu coração do que os meus lábios. Deus está mais interessado em ouvir o meu coração do que as minhas palavras, do que a minha boca. Porque do coração é algo que estou envolvido, no coração é algo que eu estou totalmente entrelaçado, que eu estou encaixado naquilo que eu estou falando. Quando eu falo de coração, estou mergulhado naquilo que eu estou falando. Então, para que a oração do Pai Nosso não seja uma reza, não seja palavras repetitivas, e eu seja de fato alguém que tem uma oração eficaz, eu preciso ser discípulo. E a pergunta que Jesus faz a você, o Espírito Santo faz é, você já se tornou um discípulo de Jesus? Ou você é apenas um ouvinte, você é apenas um simpatizante da multidão que acompanha e se alegra apenas em ouvir a palavra, mas você deseja ser um discípulo de Jesus? Então primeiro receba o perdão de Deus como dádiva. Seja tocado por Deus, seja liberado o perdão de Deus sobre a sua vida, sinta o amor de Deus te envolvendo, sinta o Espírito de Deus trazendo restauração para a tua vida, regeneração na sua mente, e você então vai se sentir uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher, e você vai conseguir transmitir isso aos seus semelhantes, começar de dentro de casa, começar de dentro da família, e aí você vai transmitir ao seu próximo.
E aí, então é algo lindo, porque quando você orar a oração modelo, você vai se encaixar, porque ela é para você, você dissipa, ela faz parte para você. É interessante porque a oração modelo ela é para o discípulo, porque Jesus vai ensinar dizendo Pai Nosso, ele vai começar dizendo Pai Nosso. É interessante porque enquanto nós éramos presos, né, nos nossos pecados, conforme o apóstolo Paulo vai dizer, nós não éramos filhos de Deus. Nós éramos apenas criaturas. O apóstolo Paulo vai dizer que nós andávamos errantes e sem Deus no mundo. Então, nós tínhamos a nossa identidade perdida. Alguém que está andando sem Deus no mundo é alguém que está andando perdido, sem identidade, sem saber quem é. Mas Jesus vem dizendo assim, olha, quando vocês forarem, vocês que são discípulos, vocês vão orar Pai. Porque agora vocês entendem que vocês são filhos e que vocês têm um Pai. Então vocês não vão orar Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, não, vocês vão orar Pai. Na intimidade, vocês podem chamar Ele de Pai, porque vocês agora sabem quem são. Vocês são filhos, porque vocês receberam a dádiva do perdão de Deus na vida de vocês. Então vocês são filhos. Por isso que a oração modelo não é para qualquer um, é para quem é filho. Aleluia. É para quem já recebeu e entendeu, resgatou a sua identidade perdida. Eu sou filho de Deus, eu não ando mais sem Deus nesse mundo, sem o meu Pai, eu sei quem eu sou. E ele vai dizer mais, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Santificado significa separado seja o seu nome. E somente um filho de Deus é que vai poder santificar o nome do Senhor na sua vida. Somente um filho de Deus vai conseguir santificar o nome do Senhor na sua vida, separar o nome de Deus na sua vida. Como que isso acontece? Isso acontece através das atitudes que você vai tomar. Através das suas atitudes que você vai tomar como um filho de Deus, de um homem e uma mulher de Deus, transformado pela palavra, então as minhas atitudes e as suas irão santificar o nome de Deus na nossa vida. A nossa vida santifica o nome do Senhor. Só um discípulo consegue fazer isso. Perdão aí, irmãos, pela tosse. Diz mais aqui a palavra, venha o teu reino. Isso aqui é glorioso. Venha o teu reino. Porque o reino fala de governo. E quando um discípulo ora, venha o teu reino sobre a minha vida, ele está dizendo assim, Senhor, eu perdi o controle da minha vida, eu passei o controle da minha vida para as mãos do Senhor. Todo reino, ele tem um rei, tem seus súditos que se prostram diante do seu rei, e os súditos fazem isso de bom grado, eles gostam de dizer viva o rei, de exaltar o nome do rei. Então, o Senhor, ele vem com o reino dele estabelecido sobre a vida dos seus filhos. Ou seja, a vontade de Deus, o domínio de Deus. Paulo vai dizer assim, a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não tenho mais vontade própria, eu vivo a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Então, quando está dizendo assim, vem o teu reino sobre a minha vida, ele está dizendo assim, seja o Senhor o reino, o governador, o rei da minha vida. E o reino do Senhor governa sobre a minha história. E aí todas as áreas da nossa vida. O homem é como marido, como filho, como trabalhador, como uma pessoa, um bom cidadão. Então quando você ora, Deus, venha o teu reino sobre o meu casamento, venha o teu reino sobre a vida dos meus filhos, venha o teu reino sobre a minha família, sobre meu trabalho, ou seja, está dizendo todas as áreas da minha vida estão sujeitas ao Senhor, ao seu governo. Isso é magnífico porque só um discípulo pode fazer isso. E ele vai dizer mais, seja feita a tua vontade assim como ela é feita nos céus. Ela seja feita tanto na terra como no céu. Seja feita a tua vontade. Isso é glorioso porque ele está dizendo assim, Senhor, assim como é feito no céu a tua vontade, faça aqui na terra. Ou seja, faça aqui na minha vida a tua vontade ser manifestada. Ou seja, eu quero que o Senhor traga um pedaço do céu para dentro da minha vida. Eu quero que o Senhor traga um pedaço do céu para dentro do meu coração. A tua vontade, como ela é feita lá, faz aqui. Aleluia. Isso é glorioso.
Quando você ora, Deus, faz a tua vontade na minha casa, na minha família, no meu casamento, no meu lar, na minha sociedade, onde eu convivo, assim como o Senhor faz no céu, faça aqui. Isso está dizendo assim, Senhor, traga o céu para dentro de mim, traga o céu nas áreas da minha vida. Gente, só um discípulo pode orar assim. Isso aqui não é uma oração para qualquer um, é uma oração para quem entendeu, recebeu já o perdão de Deus, se tornou filho, e ele então ora dessa maneira gloriosa. Ele vai dizer: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso é lindo porque o discípulo ele sabe que a sua vida não está sobre o seu comando. Então ele entende que a ansiedade da vida, né, das solicitudes da vida, devem ser depositadas em Deus, devem ser colocadas no Senhor. Então ele não anseia o que há de acontecer amanhã. Ele diz: Senhor, pão de cada dia dá-me hoje. Porque ele sabe que aquele que o chama é aquele que é o seu dono, é aquele que se responsabiliza pela sua jornada. É aquele que se responsabiliza pela história da sua vida. É aquele que se responsabiliza pelo curso da sua vida. Isso é glorioso. Então, ele não anda ansioso. Não tem por que ficar preocupado. Não tem por que ficar com o seu coração angustiado, porque ele descansa no seu mestre. Ele sabe que a responsabilidade da sua história, da sua vida, está nas mãos do seu rei que o governa. Então, ele tem esse descanso e ele vai dizer essa oração e finaliza dizendo: não induzas a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ele finaliza dizendo: Senhor, eu sei que as tentações elas hão de vir, mas não nos permita cair sobre ela. E Paulo vai dizer que aquele que em tudo foi tentado, que é Jesus, ele não caiu em nenhuma tentação, mas antes ele venceu todas. E ele é fiel para preparar um escape no dia da nossa tentação. Ele mostra que há uma preocupação com a sua fidelidade ao Senhor. Senhor, eu não quero transgredir, eu não quero trair o Senhor, eu não quero cair, eu não quero ser induzido à tentação, mas eu quero resisti-la, eu quero vencê-la. Então me prepare um escape, me ajude. E Jesus há de fazer isso. Somente um discípulo pode orar dessa maneira, porque seu governo é o poder e a glória para sempre. Então, essa é a palavra que Jesus ele tem para nós a respeito do mistério aqui do Pai Nosso, nessa oração modelo. Que você possamos pedir a graça de Deus, pedir o Espírito Santo para nos prepararmos a cada dia, para que todas as vezes que nós formos orar ao Pai Nosso, nós possamos nos encaixar nessa oração. Essa oração do Pai Nosso é uma oração para os discípulos, é uma oração para os filhos de Deus. Então, a partir de hoje, não use o Pai Nosso como reza, não use o Pai Nosso como um símbolo religioso, como a religião nos ensina, né? Como algo místico. Se você rezar o Pai Nosso, Deus vai perdoar os seus pecados, sabe? Com essa mentalidade religiosa. Mas utilize aqui hoje, através desse ensino simples da Palavra de Deus, o Pai Nosso como algo que venha estar mergulhado dentro de você, algo que venha fazer parte da sua vida. Que todos os dias nós possamos orar ao Pai Nosso e Ele ser uma verdade em nós. Esse é o desejo de Deus, esse é o desejo do Espírito Santo para cada um de nós. Eu agradeço você por ter ficado até aqui, peço perdão aí pelas tosses, né, que a gente está falando aqui, a garganta acaba coçando um pouquinho, mas eu acredito que o Espírito Santo falou no seu coração, o ensinamento, o entendimento que nós queríamos passar aqui, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe o vídeo também. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar outras vidas, outras pessoas. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, assim permitindo Deus.